Glaucia Gardênia e esse é o canal Ensaios de Psicologia. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse é um canal dedicado a vídeos falando sobre psicologia, psicanálise, vida acadêmica e assuntos diversos. Um exemplo é o tema de hoje, que é o dilema das redes e o consumo tecnológico. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito, curtir esse vídeo e deixar seus comentários aí embaixo, eu vou adorar ler cada um. E compartilhar se achar interessante. Quem nunca reclamou de estar conversando e ter sempre aquela pessoa ali, vidrada no celular, olhando os e-mails, WhatsApp, as redes sociais em geral, enfim. Essa é uma questão que tem chamado muito a nossa atenção, né? A questão de como os dispositivos, os aparelhos, né, e as telas, a tecnologia das comunicações, enfim, tem interferido nas formas de socialização das pessoas, né, e nas relações interpessoais. Eu vou trazer aqui alguns apontamentos de um autor que eu já citei em outro vídeo, que é o Jonathan Crary. Esse livro, 24/7, Capitalismo Tardio e Os Fins do Sono, tem muita marcaçãozinha aqui, porque eu vi muita coisa interessante e eu vi que tem ele fala sobre muitas coisas que a gente vai tratar nesse vídeo. Então ele basicamente vai ser a referência do vídeo de hoje. Esse autor é especialista em cultura visual contemporânea. Ele traz alguns apontamentos muito interessantes sobre a transição, né, da vida analógica para a vida digital. Ele fala como foi muito rápida essa transição e como as exigências tecnológicas estão em transição permanente, né, chegando ao ponto de a gente não conseguir acompanhar as inovações, de sempre tem uma novidade, uma rede social nova, uma ferramenta diferente, um aplicativo novo. Então acaba que ninguém consegue, vamos dizer assim, dominar totalmente esse universo. Sempre tem uma novidade, uma questão a ser aprendida. E a gente viu isso muito agora na quarentena, né? Muita gente teve que se inserir nesse mundo, até mesmo de forma profissional. Esse autor fala que isso tem muito a ver com o sistema econômico que a gente vive, né? O capitalismo, onde as inovações elas são permanentes, né? Aparentemente permanentes. Seria uma manutenção calculada desse estado de transição. Isso, segundo ele, interessa ao capitalismo. Uma simulação constante do novo. E o consumo tecnológico impede que a gente se familiarize com determinados produtos. Então, nesse contexto, ele vai falar também como a nossa vida é bombardeada por publicidade nessas redes. E como isso interessa ao capitalismo. Que a gente fique imerso no mundo do consumo, né? Independente de ser nosso horário de lazer ou qualquer horário do dia em que a gente acesse essas redes, a gente vai ter acesso a publicidades e vai estar inserido nesse mundo do consumo permanentemente também. Esse seria um mundo do consumo e descarte constante, né? Frequente, numa escala 24/7, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Além disso, ele vai trazer apontar uma questão bastante interessante, que já não existem circunstâncias nas nossas vidas que não possam ser gravadas ou arquivadas permanentemente, né? Aquela velha brincadeira, né? Caiu na rede, não se apaga mais, né? Na rede, internet, rede social, então ele vai estar apontando para essas questões também. Outra problemática apontada por esse autor nessa obra é a problemática da vigilância, porque muitos aplicativos têm acesso a nossos dados pessoais e utilizam esses dados, né? Esses dados ajudam as agências de inteligência e de marketing das empresas. E o que ele vai colocar, assim, que é bastante curioso, é que a gente disponibiliza voluntariamente, muitas vezes, esses dados, essas informações pessoais nossas. Então, a gente permite a nossa vigilância e permite o acesso aos nossos dados. É aí que eu quero incluir o documentário da Netflix, que foi lançado agora no mês de setembro, que é o Dilema das Redes. Esse documentário lança um alerta para o público em geral. Eu acho que esse é a grande contribuição desse documentário, porque as questões apontadas lá já são observadas por estudiosos há algum tempo, mas o documentário permite que essas informações sejam acessadas
por um público maior, né? Um público maior do que o acadêmico ou que esteja envolvido mais nessas questões, né? Nesse mundo do marketing, enfim, da publicidade, das redes sociais, da internet. Então, para mim, a grande contribuição desse documentário é mostrar à população o que está acontecendo. E tem uma frase que eu achei muito interessante, muito curiosa no documentário, que um dos entrevistados fala que se você não está pagando por um produto, você é o produto. E isso traz bastante reflexão, né? Que nada ali que está sendo ofertado é de forma gratuita, né? Você dá alguma coisa em troca, né? Tem uma contrapartida. Então, é bastante interessante para que as pessoas fiquem atentas a isso. Então, basicamente, esse documentário e até mesmo esse livro, eles vão falar dos efeitos colaterais dessas ferramentas, inclusive para a saúde mental das pessoas. No documentário, eles apontam algumas questões, como vícios, como a questão das fake news, como o uso de filtros para modificação da aparência, a questão da conexão permanente nas redes sociais, a questão dos linchamentos virtuais, os cancelamentos, né? Tem muitas discussões com relação ao cancelamento, mas o linchamento virtual a gente percebe que é uma questão que realmente acontece muitas vezes. Esse debate todo leva à reflexão de que se realmente estamos na era da informação ou na era da desinformação. Esse é um ponto levantado pelo documentário também. Um ponto que chamou também a atenção é que esses dados oferecidos, eles são comercializados muitas vezes, né? E ninguém sabe como é que eles vão ser utilizados. A gente viu alguns exemplos, algumas situações relacionadas à manipulação até de resultados de eleições a partir de dados fornecidos, né, pelas redes sociais. Outro termo que chamou minha atenção no documentário foi o capitalismo de vigilância. Né? Isso é muito interessante porque eu acho que reflete bem, resume bem o que vem acontecendo. Né? Esses dados fornecidos, essa vigilância, essa captura de informações e utilização desses dados acaba gerando economias, né? E gerando riqueza para algumas pessoas. Por quê? Porque a partir desses dados se faz previsões sobre comportamentos. Isso gera lucro para algumas empresas e, como eu disse, pode influenciar até em resultado de eleições. Porque a partir do momento que eles conseguem prever comportamentos, eles podem manipular esses comportamentos a partir do uso desses dados. Então, essa é uma questão muito problemática. Acaba se tornando uma tecnologia persuasiva que vai se utilizar da vulnerabilidade das pessoas. Eles se utilizam da psicologia, ou seja, eles exploram a personalidade humana para a obtenção de lucro. E olha que deu bastante lucro, né? Para quem se utilizou dessas informações, tanto os empreendedores que viram aí uma chance, né, de gerar riquezas para si mesmo, né? A gente vê que os criadores das grandes redes sociais são praticamente os homens mais ricos da atualidade, estão entre eles, né? E gera também gera poder e, né, informação, aquela velha máxima, né, que informação é poder. E essa informação gera, né, dinheiro, né, por parte de quem as detém. Os grandes empreendedores desse ramo criam constantemente ferramentas para manter as pessoas cada vez mais conectadas. Em contrapartida, as pessoas têm se tornado cada vez mais ansiosas e depressivas, porque aquela falsa noção de popularidade, principalmente entre adolescentes, tem, né, da chamada geração Z, né, aqueles que nasceram a partir de 1994, tem sofrido muito mais com essa manipulação, por essa busca muitas vezes de um afago em forma de curtida, né? O que eles chamam até no documentário da Netflix de chupeta virtual, né? Você está buscando ali sempre uma curtida, um afago, né, a partir das redes sociais. Outra questão que aparece no documentário é como isso tem afetado a parte cognitiva,
das pessoas, né? É colocado, inclusive no livro de Jonathan Crary, nesse livro que eu já citei, é que o cérebro humano não tem evoluído. Se aponta diminuição das capacidades mentais em alguns estudos, né? Isso é apontado por alguns estudiosos da área, por causa justamente daquele estímulo monótono, né, e reduzido ali das telas, das tecnologias. E uma coisa bastante interessante que fica subentendida nesse documentário também é que a ameaça existencial, vamos dizer assim, a ameaça à humanidade não seria da tecnologia em si, né? Não seriam as tecnologias a ameaça, mas o fato de que essas tecnologias têm despertado o pior das pessoas e o pior da sociedade, né? O pior das pessoas em sociedade que seria a questão existencial, né? Isso tudo fica muito subentendido ali no documentário, né? Na verdade, lá mais pro final. E outra coisa que fica subentendida é que até o momento essa sociedade tem se mostrado incapaz de se curar ou de ver alternativas, né? De ver uma forma de que esse pior da sociedade, né, não seja tão acentuado assim a partir dessas tecnologias. E, inclusive, tudo isso afeta até quem não se insere nas redes, até quem não se utiliza dessas tecnologias. Então, essa influência não seria apenas em quem as utiliza, porque a sociedade em geral está sendo afetada, independente do acesso a esses mecanismos ou não. E o grande alerta que é colocado é de como isso tudo afeta a saúde mental das pessoas, de uma forma geral, né? É até um pouco meio catastrófico assim, o final do documentário. Os pássaros cantando. Porque é um pouco catastrófico assim o final, porque eles falam sobre a possibilidade dessas tecnologias e de todo esse envolvimento nas redes acabar gerando inclusive guerras civis, a destruição de democracias, a destruição da civilização como um todo, né? Destruição de economias, enfim, da sociedade. E a grande pergunta que acaba sendo colocada no final do documentário é o que fazer, né? A gente sabe que isso está acontecendo, mas o que fazer, né? Voltar atrás já parece não ser muito possível, né? E inclusive a pandemia, né, o isolamento social fez com que as pessoas a necessidade de conexão através dessas tecnologias se tornou mais evidente. Então, como fazer, né? Agora, sabendo que a gente pode chegar a esses resultados. É até bastante preocupante, né? O final do documentário traz muitas reflexões. E vocês? O que é que vocês acharam do documentário? Vocês assistiram? Quais são as impressões de vocês? Né? Deixem aqui nos comentários, vamos continuar conversando sobre isso aqui e também nas minhas outras redes sociais. Eu espero que vocês tenham pensado um pouquinho sobre isso. A intenção é trazer essa reflexão para as pessoas em geral. Eu espero vocês nos comentários, no meu Instagram e no próximo vídeo. Até a próxima sessão.